Bom dia, Sra. Vice-Presidente. Saudar os senhores e os seus vereadores, saudar o público aqui presente e quem nos acompanha lá em casa. Bom, primeiro, como estamos nesta fase final de mandato e estamos a aproveitar para celebrar tanta coisa, pelo menos pelas festas que vejo, festas e festarolas espalhadas pelo Conselho, deduzo que deve ter existido algum excedente orçamental para estarmos com tanta festa no Conselho, algumas que são novas festas, e por isso, nesse sentido, tendo em consideração que as pessoas também sentem na rua que há problemas para resolver, mas que há dinheiro para festa, gostava de saber, diretamente porque ainda não está disponibilizado no base.gov algum investimento seja feito, tendo em conta, ainda para mais estando hoje o Sr. Vereador Marcelino em funções, tendo em conta a situação que tem sido revelada pelos pais, nomeadamente na Escola Arco-Íris, na freguesia de Moscavide e Portela, que existem situações que nos são relatadas, por exemplo, no pavilhão B, que faltam janelas em algumas salas de aulas. Não sei quanto é que poderão custar as janelas, mas olhando para o evento de Calema e Rui Veloso, aquilo que eu não consigo ver o que é que custou ao erário público aqui no município, mas tendo em consideração que Calema em média custa 47 mil euros e Rui Veloso anda à volta disso, acho que dava para 2 ou 3 janelas, se não der para 2 ou 3 janelas, pelo menos para percebermos, para explicarmos aos pais lá em casa que temos festa, mas as aulas continuam com algum problema e verificar se a pergunta que eu fiz na última reunião de Câmara relativo à questão do refeitório dessa mesma escola, se confirma que houve ou não uma tentativa dos pais se juntarem para angriar o dinheiro entre eles para resolver a situação do refeitório. Depois, gostava de saber, tendo em consideração que aquele evento foi organizado pela Junta de Freguesia, vou-lhe chamar assim, apesar daquilo a determinada altura parecia-me uma ação de propaganda do Partido Socialista para as autárquicas, mas eu vou assumir, foi da Junta de Freguesia. Gostava de saber quanto é que a Câmara gastou naquele evento, tendo em consideração que o que foi anunciado publicamente, nos vídeos e nos sites e por todo o lado, era que isto estava a ser feito em colaboração com a Câmara Municipal. E já agora aproveitávamos também para falar do concerto de Nelson Freitas. Eu parece que estou a anunciar o Ótimos Alive. Nelson Freitas, aqui em cima, em Santo António dos Cavaleiros, saber também se existiu com participação da Câmara Municipal ou não. Falando de Santo António dos Cavaleiros, acabámos por não ter a resposta que já colocámos há mais de 2 meses, mas agora também estou em fim de mandato, não é preciso. Eu depois, enquanto Presidente de Câmara, verificarei os factos, que era olhar para aquilo que aconteceu em Santo António dos Cavaleiros, em Moscavide e Portela, sentiria São João e Badela, que foi os milhares de atestados de residência que foram dados e que, pelos vistos, a Câmara Municipal não sabe quantos é que foram, porque nós pedimos para, dentro da autonomia do poder local e da separação de poderes com as juntas de freguesia, mas como parte interessada, sabermos quantos milhares de atestados de residência foram dados, mas não tivemos informação a tempo e horas, já daqui a 1 mês e meio, 2 meses, tenciono depois clarificar toda a gente em relação a esta parte. Já todos percebemos que estão aqui fiscais da Luz Parque. Podemos todos tentar ocultar aquilo que anda a acontecer há meses, e a minha posição é muito clara, e digo à frente de todos os trabalhadores, eu tenho um posicionamento claro, a Luz Parque é para fechar. É claro, no posicionamento do Chega, com uma diferença, é que nós dizemos às pessoas o que é que pretendemos fazer. Nenhum deles vai ser despedido, temos um posicionamento claro de fazer internalização, dar formação e garantir assim que os quadros da Polícia Municipal sejam reforçados. Para evitar, não tento a expressão, a palhaçada que tem acontecido na Luz Parque. A forma como aquela empresa tem sido gerida, tivemos aqui um processo ano passado, que houve uma trabalhadora que entretanto assinou, que abriu o processo disciplinar, depois a Câmara não assumiu as suas responsabilidades, depois houve umas indemnizações para as saídas. Todos sabemos a miúdo o que vai acontecendo. Agora, chegámos a uma fase em que começa a ser por demais evidente o assédio laboral que acontece dentro daquela empresa, ao ponto de chegarmos a um momento que eu gostava de que fosse clarificado nesta Câmara, se é verdade, se é mentira, se estamos todos a comer gelados com a testa e não percebemos o que aconteceu, o que é que se passa com os sindicatos dentro da Louros Parque.
E porque é que, entretanto, estamos numa fase em que, ao invés de tentarmos negociar para resolver a situação do mais ou menos 1.700 euros, isto ao pé de Calema e Rui Veloso não é nada, são trocos. Se estivesse em Lisboa era moedas, aqui são trocos. E, portanto, são trocos? Não, não são. É a vida das pessoas. E depois tentamos negociar a dizer às pessoas que, eventualmente, os 1.700 euros, isto pode-se resolver através da subida de escalão, mas para a subida de escalão só podemos resolver isto se, entretanto, e é isto que eu quero confirmar, se saírem de um sindicato e forem para o outro, para o Sintap. Isto é verdade, isto é mentira, fui eu que andei a inventar, são os trabalhadores que estão todos doidos. Era apenas para clarificar se estamos ou não estamos, há não sei quantos anos, a brincar com esta empresa que tem servido essencialmente olhando para quem é colocado à frente da empresa, por norma ao currículo, é saber o número de militante do partido. É a malta do partido que é ali metida, que nunca percebeu de estacionamento, percebe tanto como eu. Percebe tanto como eu, que é ir tirar o talão e meter o talão. Não percebe mais nada. Nós queremos o estacionamento regulado. Mas parece que andamos a brincar aos fiscais, parece que andamos a brincar à vida das pessoas, transformá-los numa profissão que dentro do município são mal vistos, porque são vistos como uma caça à multa, porque dentro da própria empresa não são respeitados. E não é de hoje, não é de hoje, é de há muito tempo, pode passar o administrador que quiser, que é lá colocado só porque sim, está lá 6 meses para se habituar, vinham aqui às vezes às reuniões e diziam-me ao Sr. Vereador, veja lá, porque eu ainda estou agora a chegar, por isso ainda estou a apanhar os processos. A apanhar, andamos todos a apanhar do ar há não sei quanto tempo. E, portanto, era importante clarificar se aqueles senhores, por exemplo, e aquelas senhoras que trabalham para regular o trânsito no nosso município, ou o estacionamento, se faz sentido continuarem como está, e já agora digam aqui, já que estamos em período de campanha eleitoral que iniciou hoje, digam aqui o que é que pretendem fazer à Loures Parque. Eu assumo, acabar com ela. Mas eu assumo, internalizar todos os funcionários, dar-lhes melhores condições, melhores garantias. Os senhores assumam o que é que querem fazer. Continuo a dizer, o povo unido jamais será vencido, vamos todos trabalhar em conjunto e agora chegamos à altura que a guerra dos sindicatos dentro das empresas municipais chega ao expoente máximo ali dentro. Se isto for mentira, olha, eles vão todos chamar mentirosos e vocês chamem mentirosos também. Façam aqui no polígrafo cada zona ou contratem o Nelson Freitas para ver se isto é verdade. Para já é tudo.